Vamos de seguida representar a sombra projetada de um círculo horizontal. Neste caso, parte da sombra da figura irá incidir no plano frontal de projeção e o restante no plano horizontal. Na imagem, para além do círculo, já tenho aqui representado alguns elementos, de forma a avançar aqui o desenho. Em concreto, uma vez que eu sei que a sombra da figura irá ficar distribuída pelos dois planos de projeção, sei que vou precisar de conhecer pontos de quebra. Nesse sentido, à distância da cota do círculo, fiz passar uma paralela ao eixo do X, o que me permitirá encontrar os pontos da figura que têm afastamento igual à sua cota. Portanto, onde essa reta intersetar a projeção horizontal da figura, encontraremos os dois pontos de quebra. Aqui identifiquei apenas as suas projeções horizontais, portanto P1 e Q1. No desenho tem também já a sombra do centro do círculo, portanto a sombra real, e como antevejo o desenho da sombra deste arco no plano horizontal de projeção, uma vez que o círculo é paralelo a esse plano, significa que a sombra será também o arco de uma circunferência. Avancei com o desenho da sombra virtual do centro do círculo, portanto OV. Estamos então prontos para avançar com a nossa representação. Nesse sentido, vou começar por encontrar a sombra dos pontos P e Q. Uma vez que eu sei que a sombra pertence ao eixo X, resta-me por P representar a projeção horizontal de uma reta com a direção luminosa e repetir a operação para Q. Posso já representar a sombra do círculo no plano horizontal. Concentro em OV, posso representar o arco que corresponde ao contorno da sombra projetada que pertence ao plano horizontal de projeção. Temos então já esse arco desenhado e podemos avançar para o desenho da sombra no plano frontal. E para isso vou avançar com a representação daqui de alguns pontos selecionados do círculo. Três deles têm nome, o ponto A, o B e o C, mas vou também representar a sombra aqui de dois outros pontos para facilitar o desenho da elipse. O ponto B, uma vez que pertence ao plano frontal de projeção, é coincidente com a sua sombra. Eu agora percebi-me que tenho ali indicado mal a sombra desse ponto. Digo que é a sombra do ponto O, mas não, é a sombra do ponto B. Aí está. Conhecemos então a sombra de um desses pontos. Vamos avançar com a terminação da sombra aqui do ponto A. Ora, o ponto A existe numa paralela ao eixo do X, que passa pelo ponto O. Portanto, podemos até considerar que existe numa reta fronto-horizontal, que também inclui o ponto O. Assim, a sombra desse ponto A existirá também numa paralela que passa pela sombra de O, que, em síntese, é a sombra dessa reta fronto-horizontal. Desse modo, posso avançar com o desenho dessa paralela a passar pela sombra real do ponto O e por A2 faço passar a projeção frontal de uma reta com a direção luminosa e necessariamente onde essa projeção encontrar a paralela que passa por O a sombra, aí será a sombra de A. E como o ponto C pertence à mesma reta fronto-horizontal, a sua sombra também irá surgir nesta paralela. Para estes dois pontos, vou determinar as suas projeções frontais e representar retas com a direção luminosa a passar por cada um dos pontos, e o traço frontal dessas retas corresponderá à sombra real de cada um desses pontos. A sombra deste ponto será então aqui, e a sombra deste ponto aqui à direita será ali.
Conhecemos 7 pontos para desenhar a elipse. Notar que a elipse terá início em P, passa por A, por B, C e termina em Q. Novamente, aqui com a ajuda do software é simples representar a elipse. E nesta imagem final já temos a sombra do círculo, representada a azul. Foi necessário representar a invisibilidade ali de parte da sombra no plano horizontal e de registar o contorno da sombra projetada tracejado nessa zona.